A língua portuguesa é uma das línguas mais complexas e ricas do mundo. Sendo falada por quase 4% da população mundial, é uma língua românica com fortes origens latinas e com um desenvolvimento interessante e surpreendente. No vídeo de hoje, vamos falar brevemente sobre como, afinal, o latim evoluiu para a língua portuguesa. Mas, antes disso, já deixa o dedo no like e se inscreve agora mesmo para não perder as novidades por aqui. No século III a.C., a Península Ibérica já fazia parte de Roma. Tendo sido conquistada ainda no período da República Romana, as províncias da Hispânia e Lusitânia foram uma das mais prósperas províncias romanas, berço de imperadores e grandes líderes militares. A língua falada na Roma Antiga era o latim. No entanto, havia um fenômeno bem interessante, similar ao que acontece hoje em dia em nosso país. Se você frequenta o ambiente universitário ou até mesmo jurídico, pode perceber que existe um tipo de linguagem que é usado nos trabalhos acadêmicos e nas conversações sobre assuntos teóricos. O que, por outro lado, é bem distinto da linguagem utilizada no interior, no âmbito rural, que é falado por pessoas iletradas e cujas expressões e falas são repletas de regionalismos e muitas vezes com a grande acentuação de sotaque. Nenhum deles é pior ou melhor, apenas diferente. E a beleza do idioma comum é que, juntando um acadêmico ou jurista e um humilde agricultor, mesmo com um vocabulário diferente, ao se encontrarem, poderão se comunicar e se entender perfeitamente. E essa é a beleza de um idioma comum, pois há classes gramaticais e vocábulos básicos que todos dominamos. E o mesmo se passava também no Império Romano. O latim que se falava na Itália se entendia perfeitamente na Gália ou na Espanha, pois tinha a mesma base, ainda que tivesse dois tipos de fala: o sermo-urbanus, a linguagem da cidade, e o sermo-rusticus, a linguagem do campo. O sermo-urbanus era o latim clássico, aqueles que vemos nos livros e nas inscrições dos edifícios. Esse é o latim que normalmente estudamos, um idioma cheio de declinações, sintaxes interrelacionadas, com tudo se encaixando perfeitamente. Ele era tanto falado quanto escrito, pois era usado pelas pessoas das cidades, que tinham um alto grau cultural. Em Roma, haviam escolas públicas que foram a base da unificação da cultura e do idioma, que era necessário para levar toda a administração do império. Por outro lado, as escolas não chegavam em todo lugar, e o latim que as pessoas do campo, sem uma educação formal, falavam, se chamou de latim vulgar, que não era escrito, só era falado, uma vez que as pessoas que o usavam não sabiam escrever. Nesse latim popular, vulgar, se usavam menos declinações e se mesclavam o latim com outras línguas regionais que existiam antes da chegada dos romanos. No entanto, Roma conseguiu que houvesse uma unidade idiomática, em que os falantes de latim clássico e do latim vulgar podiam se comunicar com toda naturalidade e entendimento. Porém, quando os visigodos e outras tribos bárbaras entraram na Península Ibérica por volta do século V, o latim clássico vai se perdendo aos poucos e o latim vulgar ganha mais espaço. O que era mais complexo no idioma passou a se simplificar, e o que já era simples prevaleceu. Portanto, as línguas românicas que hoje conhecemos não nasceram necessariamente da língua-mãe culta que era o latim clássico, mas sim do humilde, mas ativo e, sobretudo, realista latim vulgar, que ia adaptando a língua às necessidades reais de cada dia. No século V, o latim falado começa a mudar, sobretudo devido à falta de comunicação e à falta das estruturas unificadoras desempenhadas pelas escolas. Começam a aparecer diferentes formas de falar o latim na Itália, na Espanha e na França, e, inclusive, formações diferentes dentro da Itália, dentro da Espanha e dentro da França, o que coaduna
com as invasões e migrações dos visigodos e outras tribos bárbaras. Mas, curiosamente, os invasores vão aos poucos abandonando suas línguas originárias, pois acham na língua corrente, que era falada por todos, uma facilidade maior de se comunicar com os habitantes locais, que estavam em muito maior número. Além disso, essas línguas locais tinham muito mais capacidade cultural que a língua que eles traziam, e justamente por isso se adaptam. No entanto, o latim clássico escrito permanece, mesmo que em ambientes bem reduzidos e especialmente ligados à igreja, que nesse ponto já tinha alcançado bastante influência na sociedade. Porém, por precisar o latim ser resgatado por meio das universidades e já distante da pulcritude e conexão espetacular do latim clássico, começa a se desenvolver de um modo bem menos sofisticado o que se chama de baixo latim, que é a língua que se escreveu durante toda a Idade Média e que foi o latim ensinado em todas as universidades que surgiam na Europa. O latim vulgar também, com o passar do tempo, iria evoluindo de uma forma constante e rápida, ao ponto que, no século VII, já se pode dizer que as línguas na Ibéria eram completamente diferentes do latim vulgar, daí porque se chamam pré-românicas, que têm origem no latim, mas que já são línguas distintas. Essas línguas são chamadas pré-românicas, já que são uma etapa bem subdesenvolvida das línguas românicas propriamente. Na Península Ibérica surgiram como dialetos pré-românicos o leonês, o castelhano, o navarro-aragonês, o valenciano-catalão, o moçárabe, que era um dialeto oriundo do latim vulgar falado pelos cristãos sob domínio mouro, e o galego-português, que é a língua que vai originar as línguas românicas do galego e do português. O galego-português foi uma língua muito comum, em especial nas cortes estrangeiras, dada a sua proximidade com o latim vulgar. O rei Afonso X, o Sábio, rei de Castela, por exemplo, utilizando o idioma galego-português, fez as tão famosas Cantigas de Santa Maria, em belíssimos códices ilustrados, nos quais várias centenas de cantigas relatam prodígios, aventuras, milagres e acontecimentos espetaculares em formas de rimas musicadas. É possível reparar também a semelhança enorme do texto dessas cantigas do século XIII com o português atual. Inclusive, aqui na descrição você pode encontrar um link com algumas cantigas de Santa Maria traduzidas para o idioma português. Um dos pontos interessantes na formação do galego-português é que a língua ia mudando e as pessoas simplesmente não notavam que já estavam falando uma nova língua. Para elas, ainda estavam falando o latim. Um dos documentos considerados como o mais antigo escrito em galego-português está a Carta da Fundação da Igreja de Lardosa, do século IX, e a Notícia dos Fiadores, do século XII. Já no português, um dos documentos mais antigos é o Testamento de Dom Afonso II, de 1214, tido por especialistas como escrito já em português. Outro ponto interessante é observar os caminhos e transformações das palavras, saindo do latim e evoluindo ao português com o passar do tempo. Algumas dessas transformações levam a palavras divergentes, que são palavras diferentes que vieram da mesma origem, como é o caso de pleno e cheio, vindas ambas da palavra latina pleno. Já outras transformações geram palavras convergentes, palavras iguais, mas com origens diferentes, como são, que pode ser o verbo da terceira pessoa do plural, um adjetivo ou uma abreviação da palavra santo. Esses processos de transformação são chamados no português de metaplasmos, e é interessantíssimo ver como essas modificações ocorreram no latim para gerar palavras em português de som similar. Os fonemas podem surgir, sumir ou mudar no decorrer do tempo.
Por exemplo, a palavra latina stella recebeu um E no começo, um R no meio e perdeu um dos L's, virando estrela. Já a palavra escuto recebeu um E, sofreu a sonorização T, que virou D, e mudou do U para o O, virando escudo. O verbo ponere avançou a sílaba tônica, virando ponere. Depois, perdeu o último E, depois perdeu o N, virando poer, e por fim, juntou as duas vogais em uma só, virando por. Por isso, inclusive, que o verbo por é de terceira conjugação. Também acontece de palavras modernas terem suas derivações de palavras anteriores a elas no latim, como a palavra chuva, que deriva de pluvia do latim, de onde vem, por exemplo, índice pluviométrico ou águas pluviais. Não se diz águas chuviais, e sim pluviais, pois vem de pluvial, do latim. Ou o verbo lembrar, que tem como origem a palavra memorare, daí a palavra memorável. Ou rio, que em latim é fluvius, o que explica o porquê se diz que as águas de um rio são águas fluviais. Ou quem mora no estado do Rio de Janeiro é fluminense. E você, conhecia essa evolução da nossa língua? Então se inscreve aqui no canal para fortalecer nosso trabalho e envia para os seus amigos que amam a última flor do Lácio, o idioma português. Além disso, já vai conferir nas Cantigas de Santa Maria e outros vídeos aqui do canal sobre o idioma português que estão aqui na descrição.